glorificar, exaltar em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe essa manhã. Que seja uma manhã de alegria, uma manhã de festa, uma manhã de glorificar, de exaltar o nome do Senhor por quem Ele é, pelo que Ele faz, tem feito e fará em nós e através de nós. Como é bom estarmos aqui. Amém. Deus abençoe os que estão aqui, aqueles que estão a caminho, para estar se unindo a nós nesse grande ajuntamento de comunhão, de adoração, para glorificarmos, exaltarmos aquele que é o único digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Jesus, Rei dos Reis, Jesus, esperança da glória. A quem nós adoramos, a quem nós glorificamos. Deus abençoe os irmãos também que estão através do Zoom nos acompanhando nesta manhã, aqueles que nos acompanharam através do YouTube. Que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, se sintam impactados pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Deus tem grandes coisas para fazer. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Glória. Obrigada porque estamos aqui. Amém. Obrigada por esta manhã. Obrigada porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Amém. O Senhor tem sido fiel, tem cuidado de nós, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, das tristezas, dos problemas. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Amém. E nós rendemos honras e glórias ao Teu nome. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Glória a Deus. com os corações agradecidos pelo Seu tão grande amor. Amém. Pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre o nosso Brasil e sobre a nossa nação. Amém. Nos rendemos nesta manhã a Ti, Senhor. Fala conosco. Sim. Que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Amém. A falar em nossos corações. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Vamos ficar em pé e declarar que o Senhor é bom em todo o tempo. Ele é bom. Adoro o Senhor. Pois com tua misericórdia é sempre. Senhor, tuas
que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Que os nossos corações sejam cheios dessa graça que tem nos inundado, dessa Amém. presença tão gloriosa. Glória a Deus. Presença do Senhor. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Amém. Te louvamos. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem junto, vem junto, vem junto. Junto às teus pés, pois prazer maior que viver e chorar. Tudo que há em quero te obrigar, mas ainda é pouco se vou parar aqui. Eu sou apenas servo e o amigo me odeia.
Glória a Deus. Que nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor. Amém. Que os nossos olhos estejam no alvo, que é Cristo Jesus. Amém, Jesus.
Senhora, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Amém. E nos rendemos a Ti nesta manhã. Glórias a Deus. Encontramos vida somente em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Entramos na Tua presença, glorificamos a Tua glória, Amém. sabendo que Tu estás aqui, recebendo os nossos louvores, recebendo o nosso coração diante da Tua presença. Glória a Deus. Nós Te adoramos, Te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podemos sentar. Como é bom estarmos aqui juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, bendizer aquele que reina, aquele que vive soberanamente, poderosamente. Deus abençoe mais uma vez os irmãos, aqueles que se achegaram a nós. Como é bom nos unirmos, como é bom estarmos juntos. Mais um domingo de festa, mais um domingo em que teremos batismos no culto da noite, da Esther e da Bruna, que com certeza estão bem ansiosas nessa área, para esse momento de festa, de louvor, de entrega total ao Senhor. E como é bom ver a igreja do Senhor junta, a igreja do Senhor proclamando as verdades, a igreja do Senhor Jesus orando uns pelos outros, estarmos intercedendo uns pelos outros nesse momento tão difícil em que estamos passando. Mas a gente vê, através dos nossos grupos, através dos irmãos que pedem oração, através dos agradecimentos, através de tantas situações que têm acontecido, a igreja está unida, mesmo muitos não ainda podendo estar aqui, mesmo a igreja não 100% não estar junta, mas estamos juntos em coração. Amém. E o Senhor Jesus tem dirigido, tem abençoado o povo dele. Então, que nós possamos continuar orando uns pelos outros, estarmos intercedendo. Como o pastor Luciano falou na quarta-feira, a melhor oração é o amar. Quando nós oramos pelos outros, quando eu oro pelos irmãos, quando eu oro por pessoas que eu nem vejo, mas intercedo, eu estou amando, eu estou demonstrando o amor de Cristo, pensando, orando, clamando, intercedendo, levando ao Pai tantas pessoas que precisam desse amor. Então, que não possamos deixar de orar uns pelos outros, de estarmos juntos, orando pela igreja. O pastor Luciano orou por toda a diretoria na quarta-feira, por todos os irmãos que trabalham, por todos os irmãos que têm um ministério dentro da igreja. Sabemos que não podemos caminhar como era antigamente, mas que nós, como líderes, como liderança da igreja, possamos continuar juntos, orando por aqueles que nós lideramos. E eu creio que tudo vai passar, eu creio que em algum momento tudo vai passar. E a igreja vai poder se reunir como antigamente. Ontem nós estávamos aqui, eu, a Bruna e o Caio, limpando o templo. E eu subi nos banheiros, lá no salão, e eu fiquei ouvi músicas que eles estavam aqui ouvindo, depois deles terem limpado, me ajudado. E quando eu desço, eu encontro a igreja, a luz apagada, e um filme acontecendo aqui. É um filme evangélico, é um filme de um acampamento evangélico, que eu e a Bruna já vimos várias vezes em casa, eu, o Roberto e a Bruna, e eles estavam aqui assistindo, eles falaram, quando a igreja puder voltar, vamos marcar um acampamento com os adolescentes para a gente vir aqui, ficar junto e assistir um filme. Eu falei, legal, já pensei na pipoca, e acontecia muito aqui isso nessa área. Os adolescentes se reunindo, dormindo aqui na igreja, recebendo alimento espiritual, vendo filme, e foi tão gostoso a gente ver aqui o filme passando, eles sendo abençoados, e a minha cabeça já foi lá atrás, há anos atrás, quando isso acontecia aqui na nossa igreja. Eu creio que isso vai voltar, eu creio que isso é uma realidade, e tudo isso vai passar, a gente vai poder se reunir, fazer os encontros de adolescentes, de jovens, de mulheres, os adultos, os nossos cultos especiais, que isso não possa morrer dentro de nós, mas que possamos continuar avançando, sabendo que o Senhor tem cuidado da igreja do Senhor Jesus. Amém? E vamos continuar adorando o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, através daquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos ser fiéis, continuar sendo fiel, porque o Senhor é fiel. Ele tem cuidado, assim como nós cuidamos da nossa casa, que nós possamos também cuidar da casa do Senhor, o lugar onde o Senhor preparou para nos reunir
contexto para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino 9 do nosso cantor cristão, um hino que eu gosto muito, que diz: Santo, 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 Deus Onipotente. Cedo de manhã nós cantaremos do teu louvor. Que essa seja uma realidade em nossos corações. Glorificar o nome do Senhor desde cedo até o anoitecer, glorificando o nosso Rei Jesus. Amém. Bruno, vem me acompanhar e a igreja. Vamos ficar em pé mais um pouquinho. Vamos estar nos esquentando. Vamos estar cantando, soltando a nossa voz, o nosso fôlego de vida que o Senhor nos deu nesse dia, para exaltar e declarar que Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. A terra está cheia da glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. E já, Senhor, eu te agradeço pela tua igreja que tem sido sustentada através dos irmãos, que tem aberto o coração para abençoar este lugar. Que possamos continuar avançando nessa construção do bem, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, os irmãos também que se encontram desempregados, ó Pai, que não podem ofertar, não podem dizimar, mas que a tua graça esteja em cada lar, em cada coração. Amém. Abra portas de emprego, Senhor, para quem não tem, e nos dê condições, Senhor, de cuidar da casa do Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoando através da palavra do Senhor. Amém, Jesus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E a música que nós cantamos neste momento é Santo, 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 né? Deus Onipotente. Quando nós cantamos essa música, eu me lembro de Isaías 6, né? Quando Isaías viu ali a glória do Senhor,
E ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono, né? Diz que as orlas, as suas vestes enchiam o templo, e havia acima dele serafins que diziam o tempo todo, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você e eu servimos. É esse o Deus que nos faz sair das nossas casas, enfrentar dificuldades, enfrentar situações, deixar as preocupações de lado e nos reunirmos como igreja para louvar e bendizer o seu santo nome. E eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também saudar os nossos irmãos que se encontram no Zoom e aqueles que estarão nos vendo mais tarde pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Este é o dia que Deus fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Neste momento, meus amados irmãos, tire da sua cabeça tudo aquilo que possa tirar o foco da presença de Deus, tirar o foco do louvor que é dado a Ele. Como nós já falamos aqui algumas vezes, Deus, Ele não vê uma adoração em conjunto. A adoração que nós damos a Deus, ela é individual. Você pode chegar numa igreja com 50, 60, 200, 300 pessoas e ver aquele coral maravilhoso cantando junto, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e você se maravilhar com o estrondo da voz daquele coral enorme da igreja cantando. Mas Deus não está vendo isso. Deus está vendo no meio desse coral de 200, 300 pessoas, 50, 2, 3, uma pessoa só. Essa pessoa é você, sentado diante do trono dele, dando a ele o louvor que lhe é devido. Então tenha isso em sua consciência, e eu vou sempre dizer isso aos irmãos, para que os irmãos tenham a consciência de que a palavra do Senhor, quando ela diz onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente no meio deles, ali eu estou ouvindo a adoração deles, ali eu estou sentado sondando o coração deles. E neste momento, como está o teu coração? Lança fora tudo que não pertence ao Senhor, lança fora tudo aquilo que possa te tirar a concentração. Se houve discussão na família, esqueça isso agora, coloque na mão do Senhor. Se está precisando pagar uma conta e não sabe como vai fazer, Deus sabe. Então tire isso da sua mente, coloque nas mãos do Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque a palavra dele diz que Ele tem cuidado de nós. Dê a Ele o que Ele merece, e tenha certeza que Ele vai cuidar das coisas que são suas. Ele vai cuidar das suas preocupações, das suas ansiedades. Deus já está agindo. É no meio do louvor, é no meio da adoração que nós damos a Ele que Ele age. Quando nós vemos Pedro, quando nós vemos os discípulos ali reunidos, orando na casa, pedindo aos irmãos que estavam presos, enquanto eles estavam presos ali, a igreja estava intercedendo, mas eles estavam louvando. Ali era o momento de louvar, ali era o momento de adorar, não de pensar que daqui a alguns segundos as suas vidas seriam tiradas. E porque a igreja orava de um canto e eles louvavam de outro, Deus abriu as prisões e eles saíram dali livres. Deus sabe o que faz com a sua vida, Ele tem nas mãos dele as suas dificuldades, os seus problemas, por isso coloque tudo nas mãos dele e Ele vai cuidar de você. Neste momento, meus amados irmãos, preste atenção naquilo que Deus tem a falar ao teu coração, porque eu tenho certeza que Ele pode falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Esta mensagem é uma mensagem propícia para o dia de hoje, porque à noite nós teremos batismos, né? E quando nós temos um momento tão lindo como esse, nos faz lembrar daquele momento em que um dia nós também aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós também descemos as águas, nós também entregamos para Ele o nosso coração. E se nós estamos aqui até hoje, é porque Ele tem cuidado muito bem desse coração, não é verdade? É porque Ele tem se mostrado Deus nas nossas vidas. Então, meus irmãos, um dia nós também nos batizamos, um dia também nós aceitamos a Jesus. Então, nos vale recordar daquilo que passamos, daquilo que alguns estão passando e daquilo que alguns ainda passarão em sua vida quando tiverem as suas vidas transformadas por Deus. João 1,
João 3, tá? João 3, de 1 a 21, onde a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra aonde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não creram no nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas que vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meus amados, o tema dessa manhã é um novo nascimento. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha falar aos nossos corações. Peça de coração que Ele fale ao seu coração. Meus irmãos, quando eu digo aqui, ore ao Senhor e peça para que Ele fale ao seu coração, é muito sério isso. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quando eu saio daquela cadeira ali para vir pregar aos irmãos, eu cochicho o passado. Eu oro para ela e digo: ore por mim, ore pela palavra. Você tem ideia que a tua oração pode mudar a palavra desta manhã? Deus é Deus. Às vezes nós podemos falar: poxa vida, aquele pregador vai vir pregar novamente. Mas se você orar a Deus pedindo que Ele fale ao seu coração, tenha certeza que Deus tem a capacidade de falar ao coração do pregador e dizer: ei, não é nada disso, muda. Não é isso que eu quero falar à minha igreja nesta manhã. É por isso a importância de você pedir a Deus que Ele fale ao seu coração. Feche os seus olhos e faça isso agora, amém? Pai, mais uma vez nos colocamos na tua santa presença, ó Deus, como vaso, ó Pai, em tuas mãos. E eu lhe peço, ó Deus, pela tua grande misericórdia, que o Senhor, ó Pai, me use neste lugar a falar no coração desses que estão aqui, que são tão preciosos aos seus olhos, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor quer alimentá-los. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer que eles cresçam. Eu sei, ó Pai, que o Senhor quer dar alimento sólido à tua igreja, ó Pai. Por isso, ó Deus, usa o teu servo neste momento. Ouve o coração de cada um que pede, ó Deus, a tua palavra.
que pede, ó Deus, o teu ensinamento, que pede a tua exortação, que pede a tua palavra de carinho, Senhor Deus, que pede, Senhor Deus, uma direção. Que o Senhor venha dar, ó Pai, esta manhã, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar, ó Deus, e tiramos, ó Deus, do depósito do Senhor, ó Pai, aquilo que é necessário, o suprimento necessário para a nossa alma, para continuarmos, ó Deus, caminhando firme, Senhor Deus, contigo. Neste momento, ó Deus, como sempre eu tenho lhe pedido, que o Senhor venha falar aos corações, que tudo aquilo que vier do homem, que caia por terra, ó Deus, mas aquilo que vem de Ti, que entre nos nossos corações, ó Pai, que ache lugar, Senhor Deus, e que cresça a Tua palavra em nós, em nome de Jesus, ó Pai. Que ninguém entre daqui, ó, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia cheio de alegria, transbordando o Teu Santo Espírito, sabedores de que o Senhor esteve aqui, de que o Senhor falou com eles, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Desde já eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, meus irmãos, diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde Jesus fala sobre um novo nascimento. Meus irmãos, quando nós falamos sobre nascimento, o ser humano, ele conhece, ele sabe que no natural, uma criança, ela nasce, ela aprende, ela se desenvolve, ela cresce e morre. Esse é o ciclo natural do ser humano. No mundo inteiro estão nascendo crianças. Neste momento em que eu estou falando com você, existem crianças nascendo nesse exato momento. Como nós podemos ver ontem também, recebemos ontem uma notícia, vimos ali no status do celular o nosso irmão Renato mostrando ali a foto de uma criança, de um bebê recém-nascido, e eu olhei e eu falei, será que é o bebê do Renato que já nasceu? Mandei uma mensagem para ele, ele disse sim, nasceu. Todos os dias nascem crianças, todos os dias as crianças, elas nascem do ciclo natural que acontece. O processo natural humano é esse. A criança, ela é gerada no ventre da sua mãe, então ela vem ao mundo, e quando ela vem ao mundo, como nós falamos, ela cresce e se desenvolve. Dizem que a mente de uma criança, quando nasce, é como se fosse um papel em branco. Ela não tem nada ali, ela vai aprendendo, ela vai assimilando as coisas que vão passando, ela vai aprendendo a olhar para o rosto da mãe, a entender que aquela ali é a mãe, a olhar para o pai. Quando ela começa a crescer, ela começa a falar, ela já conhece, ela já sabe que ali é o irmãozinho, ela já sabe que o pai e a mãe dela são aqueles. É assim o desenvolvimento da vida humana, assim que é o ciclo natural da vida. O ser humano, ele cresce, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve e ele morre. Nos versículos que nós lemos, meus amados irmãos, nós vemos Nicodemos entrar em parafuso. Nós vemos Nicodemos se confundir, porque Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo. Era necessário um outro tipo de nascimento. Então Nicodemos, ele fica confuso com o que ele ouve. Quando nós entramos na história de Nicodemos, nós vemos que Nicodemos era um homem, um fariseu, provavelmente um homem já idoso. Ele era ali o mestre da lei. Os fariseus são mestres da lei, e ele também era uma autoridade entre os judeus, ele era uma autoridade entre o povo. E nós vemos que Nicodemos, ele começa a encher a bola de Jesus, ele começa a elogiar Jesus, ele começa a bajular Jesus, como nós vimos ali no versículo 2, dizendo: mestre, sei que tu és mestre, eu sei que o Senhor, porque ninguém poderia fazer essas coisas que o Senhor faz se não viesse de Deus. No versículo que a Tânia colocou lá, ele veio a Jesus de noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Mas Jesus conhece o coração de Nicodemos, assim como ele conhece o meu coração, e assim como ele conhece o coração de todos os homens. Se nós voltarmos um capítulo, se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, nos versículos que nós vemos aí, nós vemos no capítulo 2, Jesus transformando
a água e vinho em um casamento. E nós vemos um pouco mais para frente que ele entra no templo e ele começa ali com Mazurhag começar a chicotear as pessoas ali por causa das coisas que estavam fazendo no templo, por causa do amor que ele tinha pela casa de Deus. E nós vemos que ele começa também a fazer muitos milagres. E no capítulo 2, no versículo 23, as pessoas começam também, assim como Nicodemos, a elogiar Jesus. E lá no capítulo 2, no versículo 23, a palavra diz assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, em outras versões, vai dizer que ele bem sabe qual é a natureza do ser humano. Ou seja, as pessoas vinham diante de Jesus, vinham, elogiavam ele, diziam crer nele, diziam assim como Nicodemos: sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas como nesse versículo que nós acabamos de ler, Deus conhece a natureza humana. Jesus conhece a natureza do ser humano. Nicodemos foi visitar Jesus de noite, queria Jesus, queria elogiar Jesus, mas não queria ser visto com Jesus. No primeiro versículo que nós lemos, nós vemos Nicodemos. A primeira informação que nos traz é: veio Nicodemos visitar Jesus. Havia ali um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Nicodemos foi visitar Jesus de noite. E por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Se ele diz que Jesus é o mestre, se ele diz que ele veio da parte do Senhor, se Nicodemos confia e crê que Jesus Cristo veio da parte de Deus, por que é que ele vai visitar Jesus à noite? Acontece, meus amados irmãos, que muitas vezes nós temos um título carregando. Muitas pessoas carregam títulos, muitas pessoas carregam algumas situações em suas vidas e não querem ser vistos com Jesus. O que acontece com Nicodemos é que ele é o maioral entre os judeus. E os fariseus, quando estavam perto de Jesus, não estavam para dizer: mestre, nós conhecemos que tu és o Senhor, nós sabemos que tu és maravilhoso, nós confiamos em ti. Os fariseus, quando eles chegavam perto de Jesus, era para testar Jesus, era para tentar achar alguma coisa em Jesus que ele pudesse cair, para que eles pudessem então prender Jesus, matar Jesus. E Nicodemos é um fariseu, mas ele é um fariseu diferente dos outros. Ele realmente crê em Jesus, ele realmente confia que Jesus é o Filho de Deus, e ele chega ali para elogiar Jesus. Mas ele faz isso à noite, para que os outros fariseus não vejam que ele está ali no meio do povo. Quantas vezes nós, como igreja, não agimos como este homem fariseu chamado Nicodemos? Quantas vezes dizemos ser de Deus, quantas vezes dizemos amar a Deus, servirmos a Jesus, e quando nós estamos em outro meio que não é a igreja, nós somos agentes secretos de Deus. Ninguém sabe que nós somos cristãos. Quando eu era criança, meus amados irmãos, eu tinha vergonha de dizer que eu era evangélico, eu tinha vergonha de dizer que eu era crente. Todos nós, na época, não tínhamos carro, tínhamos que pegar ônibus para vir para a igreja. Vínhamos com uma Biblinha embaixo do braço. Minha mãe obrigava: não, você vai com a Bíblia. Aí a palavra de Deus, quando você vai para a igreja sem a Bíblia, e eu ia com a Bíblia, mas eu deixava que eles fossem na frente. E quando eles iam na frente, eu pegava o meu casaco e eu colocava a Bíblia embaixo do braço e escondia, para que os meus amiguinhos não me vissem andando com a Bíblia, para que eles não descobrissem que eu era cristão. Não fazia nada de errado na escola, não falava palavrão, tentava agir o melhor possível, porque tinha medo deles descobrirem que eu era crente. Então eu escondia a Bíblia embaixo do braço. Quantos jovens não estão fazendo isso hoje? Quantos adolescentes não fazem isso hoje? E talvez quantos adultos não fazem isso hoje? Escondem aquilo que são, escondem o amor que sentem por Jesus, o amor que sentem por Deus, e esse amor não é tão grande, porque aquele que ama não tem vergonha
seu coração, não tem coisas que façam com que venha sentir vergonha de mostrar quem é, vergonha da salvação, vergonha de ter saído do lamaçal do pecado e ter recebido uma nova vida em Cristo Jesus. Então Nicodemos está ali diante de Jesus e ele vem à noite, mas Jesus não deixa barato, porque Jesus conhece o nosso coração. Se nós lermos, meus amados irmãos, os versículos 19 ao versículo 21, nós vemos Jesus falando com Nicodemos e mostrando algumas coisas para ele. Olha o que ele diz no versículo 19 até o 21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica, olha Nicodemos, presta atenção nessa palavra. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus está falando com Nicodemos claramente. Nicodemos, aquele que realmente ama a luz, aquele que realmente é filho da luz, ele opera as suas obras na luz, ele opera as suas obras em pleno dia, ele não tem vergonha de andar na luz, ele não tem vergonha de mostrar a sua cara. Já aqueles que têm vergonha, porque as suas obras são más, porque as suas intenções não são boas, eles fazem as coisas na calada da noite, eles não operam diante da luz, para que a luz não manifeste as suas obras. Nicodemos está de noite, os fariseus estão dormindo, a obra de Nicodemos não está sendo mostrada diante dos fariseus. Nicodemos era o maioral entre o povo. Se ele durante o dia tivesse visitado Jesus e todos os fariseus ouvissem da boca dele dizendo: eu creio que tu és mestre, eu creio que o que tu faz vem de Deus, tenho certeza que muitos fariseus poderiam mudar a situação, porque ele era um exemplo entre o povo. Ele era líder em Israel, ele era mestre em Israel, ele era um dos maiorais de Israel. E quando as pessoas olham para o maioral e falando: se esse homem, conhecedor da lei do jeito que ele é, líder do nosso povo, está dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele crê, quem sou eu para não crer? Ele conhece a palavra inteira, ele conhece a Torá inteira, eu só conheço metade dela. Ele é o maioral entre nós. Mas não, Nicodemos perdeu a oportunidade de testemunhar de Jesus para homens que no final dos tempos, que no final da vida de Jesus, colocaram ele numa cruz. Nicodemos podia ter feito a diferença, meus irmãos. E Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, as suas obras devem ser feitas durante o dia, porque é na luz do dia que elas são manifestas. Meus irmãos, Jesus, apesar de toda a bajulação de Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto. Nós lemos o versículo 1 com Nicodemos bajulando Jesus. No versículo 2, Jesus não olha para ele e diz assim: obrigado, Nicodemos, poxa, que bom que você veio me visitar, olha que bom, você é um mestre da lei, que honra recebê-lo, você é o maioral entre o povo, que honra recebê-lo. Nicodemos começa no primeiro versículo dizendo: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, porque o Senhor faz isso, porque o Senhor faz aquilo, porque o Senhor faz isso. Mas Jesus conhece o coração de Nicodemos, e no segundo versículo Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte: mas é necessário que você nasça de novo. Mestre, ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se não vier de Deus. E Jesus vai lá no segundo versículo e diz, em resposta a Jesus, declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai direto ao ponto, sem rodeios. Nicodemos está ali elogiando, mas Jesus conhece o coração e ele vai sem rodeios direto na fonte. Nicodemos precisa nascer de novo. Não adianta só acreditar que eu vim da parte de Deus.
Não adianta você ser o maioral entre o povo. Não adianta você conhecer a palavra de Deus inteira. Não adianta você ser um homem mais religioso de todos. Isso não serve de nada, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Nós pregamos domingo passado, falamos sobre o eunuco que vinha do templo, veio de uma distância enorme para adorar a Deus no templo, seguir um ritual, mas porque amava a Deus. E no meio do caminho ele nasceu de novo. No meio do caminho ele percebeu que a sua religiosidade era vã. Ele precisava nascer de novo, assim como Jesus está dizendo a Nicodemos: é necessário nascer de novo. E eu quero dizer a você, há muitos na nossa igreja que ainda precisam nascer de novo. Pessoas que nasceram na igreja, pessoas que cresceram na igreja, aprenderam a palavra de Deus, ouviram de seus pais, se batizaram nas águas, mas ainda não nasceram de novo. Rituais não nos levam aos céus. Palavras brandas, elogios, dizer que ama Jesus também não vai te levar para o céu. Muitos dizem que vão levar para o céu, que ama Jesus. Meus irmãos, o nosso Brasil é um país praticamente cristão. Eu estava lendo outro dia, parece que 80% das pessoas se dizem evangélicos, se dizem cristãos, dizem confiar em Deus, dizem crer em Deus, mas realmente creem? Mas realmente nasceram de novo? O nosso país está do jeito que está, os jovens estão do jeito que estão. Nós estamos vendo jovens morrerem em situações terríveis, como nós presenciamos essa semana, um jovem famoso. Nós vemos envolvimento com drogas, nós vemos sexo ilícito, nós vemos pornografia, nós vemos situações terríveis, e as pessoas dizem: eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus. Agora a pergunta que eu faço é: são nascidos de novo? Nasceram por acaso outra vez? Eu conheci um homem no meu serviço que ele disse: olha, para mudar não precisa ir à igreja, para mudar não precisa de Jesus. Olha só, eu fumei a minha vida inteira e eu consegui parar de fumar sem ir para uma igreja. Eu olhei para ele e falei: parabéns. Mas a pergunta é: e a salvação? Parar de fumar você consegue, mas e nascer de novo? Você consegue sem Jesus? Você consegue fazer isso sem Jesus? Você consegue nascer de novo sem Jesus? Não consegue. Parar de fumar, parar de beber é o mínimo. Qualquer um consegue, não precisa de igreja. Muitos dentro da igreja acabam recebendo o Espírito Santo e assim conseguem ter um controle maior sobre a sua vida. E é por isso que as pessoas acabam assimilando a igreja com o parar de beber, com o parar de fumar, mas é porque o Espírito Santo de Deus que habita na pessoa ajuda ela a fazer coisas que ela não conseguia fazer antes. Mas a salvação só vem através de Jesus Cristo, um nascer de novo, um nascer novamente, meus amados. Então Jesus vai direto ao ponto, ele diz: é necessário nascer de novo. E é nesse momento que Nicodemos entra em parafuso, e ele pergunta lá no versículo 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos está em parafuso. Como é que eu faço isso? Pode um homem nascer de novo? Lembra quando nós falamos no começo qual que é o ciclo natural do ser humano? Ser gerado, então ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele aprende, ele fica velho e ele morre. Nicodemos provavelmente já é um senhor de idade e ele entra em parafuso porque ele se pergunta: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como pode ser isso? E Jesus não está falando de um nascimento comum. No versículo 6, meus amados, Jesus diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Aquele que nasce de uma relação entre um homem e uma mulher é nascido da carne. Mas aquele que nasce de Deus, aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito. E aí no versículo 5, o Senhor disse que era necessário nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e não nascer do Espírito. Mas o que é nascer de novo então? O que é nascer de novo? Jesus, no versículo 13, começa uma exposição para que Nicodemos possa entender. Ele diz que ninguém jamais subiu aos céus. Ninguém jamais subiu aos céus a não ser aquele que veio dos céus, o Filho do Homem. Jesus está falando do lugar da sua habitação. Ele está falando do lugar de onde ele veio. Quando nós lemos João 1, nós vemos que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus está dizendo: eu vim do céu. O meu lugar de habitação é o céu. Ninguém jamais subiu lá, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, eu. E assim ele está tratando o coração de Nicodemos. Já no versículo 14 ao versículo 15, ele vai dizer: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus primeiro falou do lugar que ele veio. Aqui ele está falando sobre a sua morte e o efeito que ela vai ter na vida daqueles que creem nele. Jesus está falando que assim como naquele tempo Moisés ergueu aquela serpente, porque as pessoas estavam sendo mordidas por serpentes, o veneno da serpente estava entrando em seus sangues, estava sendo inoculado no sangue deles e muitos estavam morrendo. Jesus aqui está querendo dizer que existe um veneno mortal ao homem, e ele precisa reconhecer esse veneno que está no sangue dele, e ele precisa olhar para a cruz para que ele seja curado. Jesus diz da sua morte, e ele diz o efeito que ela vai trazer ao homem quando ele olhar para a cruz, quando ele olhar. E o interessante, meus amados irmãos, que nós vemos falar, Jesus está falando da serpente, assim como a serpente foi erguida. Eu vou falar: nossa, mas que palavra, forte. Jesus como serpente, como isso? Nós sabemos que serpente é Satanás, não é verdade? Mas acontece que quando Moisés ergue a serpente ali no deserto, ele está mostrando ao povo que aquilo que está trazendo a morte para eles, ele está levantando ali para que eles vejam o símbolo da serpente, que é aquela que está trazendo o pecado, a morte, o veneno, a dor. E ao olharem para aquele mesmo símbolo, eles vão ser curados. E a palavra do Senhor diz que Jesus carregou ali naquela cruz os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. E quando nós olhamos para Ele, nós somos curados. No versículo 16 ao versículo 18, nós vemos o motivo porque Ele desceu da sua habitação e a razão porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele deveria ser levantado naquela cruz. Olha o motivo qual que é: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
esse foi o motivo pelo qual Jesus deixou o seu lugar de habitação e foi levantado como aquela serpente no deserto, para que as pessoas pudessem olhar e serem curadas. A razão disso é porque Deus nos ama. A razão disso é porque Deus te ama. A razão disso é porque Deus ama o mundo tanto que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. Mas a pergunta que eu fiz e ainda não respondi: como nascer de novo? O versículo 5: ninguém pode entrar no reino dos céus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e não nascer do Espírito. Precisamos renascer. Precisamos reconhecer que a nossa natureza é má por causa do pecado. Quando Jesus é erguido naquele lugar, primeiro, as pessoas que foram encoladas pela veneno da serpente reconheceram que estão enfermas e que elas podem morrer se elas não olharem para a serpente. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós também precisamos olhar para Jesus. Então é necessário que haja o arrependimento. Nascer de novo, o primeiro processo é crer que nós realmente precisamos de Jesus, que nós somos pecadores, crer em Jesus. Precisamos dessa forma nos arrepender dos nossos pecados. O que é nascer da água? É o batismo do arrependimento, meus amados irmãos. João Batista batizou com águas. E o batismo dele, ele diz: o batismo que prego é o batismo de arrependimento para os pecados. Mas virá alguém que é maior do que eu, no qual eu não tenho a dignidade de amarrar os sapatos, as sandálias, as alparcas das suas sandálias. Ele vai batizar com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo. É necessário um batismo de arrependimento para nascer de novo. Nascer da água. Quando nós cremos, nos arrependemos e recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele passa a transformar-nos de dentro para fora. O Espírito Santo começa a sua obra de dentro para fora. Ele tira aquele coração que é de carne, de pedra, e ele nos coloca um coração de carne, suscetível a ouvir a voz de Deus e a cumprir os seus mandamentos. Meus irmãos, é isso que Deus faz a todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e se arrependem do seu pecado. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele vai nos transformando, ele vai nos moldando até tornarmos a estatura de varões perfeitos. Todos os dias ele nos molda um pouquinho até atingirmos a estatura de varão perfeito, até atingirmos a estatura de Jesus Cristo. João 1, do versículo 12 ao versículo 13, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, João 1, de 12 a 13: contudo, os que o recebem, contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses são aqueles que nascem da água e nascem do Espírito. A palavra do Senhor, como nós conhecemos, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Se você ainda não está em Cristo, eu quero te convidar a aceitar Jesus ainda hoje. Eu não sei quantos estão nos vendo pelo Zoom,
Eu não sei quantos vão nos ver pelo YouTube. Mas se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, eu te convido, ao ver esse vídeo, ao estar ouvindo essa mensagem, a fazer isso. O versículo 8 da palavra em que nós lemos, ele diz que o vento sopra aonde quer. João 2, versículo 8. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou ler de novo para ver se você entendeu. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma criança recém-gerada na barriga, uma criança que cresce na barriga, ela sabe o dia que ela vai nascer? Ela não sabe. Ela pode escolher o dia que ela vai nascer? Ela também não pode. Ela simplesmente nasce. O que Jesus está dizendo aqui, o Espírito, o vento sopra aonde quer, ninguém sabe para onde ele vai, da onde ele vem. E são assim aqueles que são gerados pelo Espírito Santo, ouvem a palavra de Deus como você está ouvindo hoje, abrem um vídeo no YouTube, ouvem uma palavra como essa e Deus toca o seu coração e de repente eles entregam o coração a Deus, entregam o coração a Jesus, se arrependem do seu pecado e nascem de novo. Não é preciso uma igreja para que isso aconteça. Pessoas estão sendo geradas neste momento em cadeias. Pessoas estão sendo geradas neste momento em ônibus ouvindo uma mensagem. Pessoas estão no hospital neste momento, à beira da morte, estão ouvindo a palavra de Deus e estão nascendo de novo. Porque o vento sopra aonde quer, ninguém sabe para onde ele vai ou da onde ele vem. Mas todos os que são gerados pelo Espírito, assim são. Um dia eu ouvi essa mensagem. 25 anos na igreja, sentado aqui sendo religioso como Nicodemos. E um dia o pastor pregou uma mensagem que tocou o meu coração. E naquele dia eu nasci de novo. Quem ia imaginar? Uma criança não escolhe o dia que vai nascer. Uma criança não escolhe o dia em que vai vir ao mundo. Assim como nós também não temos o poder de escolher. Mas nós precisamos orar a Deus, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, para que corações ouçam e novas pessoas sejam geradas através do Espírito Santo e do arrependimento dos seus pecados. A palavra do Senhor diz: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Deus quem faz. Nós só temos que agir, nós só temos que pregar, nós só temos que orar. A ação do Espírito Santo vem no momento certo. Quando Deus toca o nosso coração, Ele nos arrebata. Nós entregamos. É um amor irresistível. E é esse amor irresistível que nós temos que orar para que as pessoas entendam, para que elas ouçam, para que de repente um dia como esse abram o seu YouTube e assistam uma mensagem como essa. Fazer a nossa parte de enviar as mensagens que nós ouvimos, para que Deus também toque o coração deles, assim como tocou o nosso coração um dia. E quem sabe o Espírito Santo não está batendo no coração de alguém neste momento. Quem sabe você não está na sua sala neste momento e não está sentindo o Espírito Santo tocar no teu coração. Você está nascendo de novo. Teu coração está pulando. Parece que está querendo sair pela garganta. Você sente que você precisa se entregar a Jesus. Você sente que precisa mudar de vida. Você sente que você precisa ser diferente. E aí que você entrega o teu coração a Ele. E é aí que Ele te transforma e você nasce de novo através do batismo de arrependimento e através da entrada do Espírito Santo na sua vida, e não será mais o mesmo. Nunca mais somos os mesmos. Todos os dias nós estamos sendo transformados. Todos os dias nós estamos sendo mudados, até o dia da glorificação, em que nós teremos também o nosso corpo transformado, regenerado.
Não sabemos como seremos, mas de uma coisa sabemos: seremos iguais a Ele. Nós seremos como Jesus. Aquele que nasce, que é gerado na carne, é carne. Mas aquele que é gerado no Espírito, este é Espírito. E o que o Pai procura são adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Esse adorador sou eu, esse adorador é você, que um dia teve a vida lavada pelo sangue do Cordeiro, recebeu o Espírito Santo da promessa, e hoje está aqui neste lugar para dar a Deus aquilo que Ele merece, pelo aquilo que Ele fez na sua vida, pelo aquilo que Ele fez na minha vida, e pelo aquilo que Ele continua fazendo até os dias em que Ele vai voltar e levar a sua igreja para junto de si. Nós, como igreja, precisamos continuar orando, precisamos continuar pregando, precisamos continuar levando esta palavra que tem o poder de transformar as vidas, porque quando nós menos esperarmos, pessoas serão geradas na nossa frente. Há neste momento missionários em cadeias, pregando o Evangelho, vendo um novo nascimento de homens que destruíram vidas, destruíram pessoas, famílias, mas que não querem mais ser os mesmos, porque entenderam a palavra de Deus, se arrependeram, e o Espírito Santo está ali habitando nele, está ali transformando ele. Nicodemos quer ser diferente, nasça de novo. Religiosidade não vai salvar ninguém, bajulação não vai salvar ninguém. Nicodemos, o que vai salvar você é você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a mim. É você olhar para a cruz, entender que os seus pecados estão cravados ali e aceitar a salvação que vem dela, a cura, transformação de vida. Meus amados, que possamos realmente crer, que realmente possamos viver essa transformação dia após dia, deixando o Espírito Santo moldar a nossa vida, moldar o nosso ser, o nosso caráter, para cada dia sermos pessoas melhores, à estatura de varões perfeitos, à estatura de Jesus Cristo. Todos os dias, deixemos Deus nos mudar. Paremos de ouvir a voz da carne, comecemos a dar mais ouvido à voz do Espírito. Essa é uma palavra que vai ser pregada sempre aqui, até tivermos transformação. Precisamos sair da nossa zona de conforto e deixar que o Espírito Santo de Deus nos use, porque nós fomos chamados para sermos nova criatura em Cristo Jesus. Que você possa viver essa nova vida, que você possa ter entendido o que é um arrependimento, o que é o batismo, o que é nova vida em Cristo Jesus. Nova vida com Jesus é o que Ele nos oferece hoje até o dia da sua vida. Que você possa receber essa vida em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Feche seus olhos neste momento, meus amados. Pai, nós te louvamos. Eu quero, ó Deus, primeiramente agradecer pela nova vida que o Senhor me deu. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa nova vida, ó Deus, que é linda, que é maravilhosa, e mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de tristezas, mesmo no meio de guerras, mesmo no meio de doenças, é linda, é uma vida maravilhosa, Deus. A vida que eu tinha antes de te conhecer, meu Deus, nada era. Assim como Paulo, eu também posso dizer que era um refúgio. Todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu tinha como grandiosas para mim, deixei tudo, ó Pai, a partir do momento em que eu entendi que o Senhor morreu por mim naquela cruz e que eu precisava ser diferente, deixando que o Senhor me moldasse como um novo ser. Eu te agradeço, ó Pai, pelo dia em que eu estive aqui assentado nessa igreja, aos 25 anos de idade, 22, 25 anos de idade, e naquela vigília,
eu ouvi uma palavra que tocou meu coração, e o meu coração ardeu, e eu queria me levantar entregando a minha vida ao Senhor, mas como Nicodemos eu tinha um status. As pessoas me olhavam dentro da igreja e falavam: mas como ele quer aceitar Jesus, se ele já está há 25 anos na igreja e já é batizado? O meu medo de mostrar à igreja de que eu ainda não tinha aceitado Jesus era maior. Isso não me deixava levantar, isso me prendia, várias questões na minha mente vinham dizendo que vão pensar de mim, vão ficar sabendo que até agora, até este momento, eu não era cristão coisa nenhuma. Assim, ó Pai, como Nicodemos, fiquei com medo de me levantar, quis me manter no anonimato, mas o teu amor foi maior, irresistível na minha vida. Eu pedi forças ao Senhor e eu consegui levantar daquela cadeira, entregando a minha vida ao Senhor. Esse foi o dia que o Senhor mudou a minha vida. Esse foi o dia que eu nasci de novo, e eu te louvo por esse dia, Pai. Eu sei que meus irmãos também um dia ouviram essa palavra, ouviram a palavra do Evangelho, as boas novas do Senhor, e também tiveram em seus corações a mudança, a transformação de vida. Que o Senhor continue, Pai, abençoando os nossos irmãos, que nós possamos, ó Pai, a cada dia continuar trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E a salvação que o Senhor nos deu é uma esperança para nós, mesmo no meio das dificuldades. Ó Pai, se no meio deste vídeo, ó Pai, se no meio dos nossos irmãos, se aqueles que estão, ó Pai, nos vendo, Senhor Deus, neste momento e estão em suas casas, essa palavra tocou os seus corações, ó Pai, recebe neste momento, ó Deus, os seus corações, recebe neste momento, ó Pai, as suas vidas e transforma, Senhor Deus, o seu ser, colocando, ó Pai, neles o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, fazendo com que eles se tornem, ó Pai, uma nova criatura em Cristo Jesus, assim como nós também o somos. Nós aguardamos, ó Deus, ansiosamente a sua volta, Pai. O dia em que o Senhor transformará todas as coisas, o dia em que o Senhor descerá do céu da mesma forma que o Senhor subiu, e nós o veremos, ó Pai, entre as nuvens, e seremos chamados para reinar contigo pela eternidade. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações dia após dia, pois a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Te Louvarei, não importa as circunstâncias. Pastor Luciano, fica conosco, depois ele já vai orar encerrando o culto desta manhã. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor não falta um, ó Deus, pois onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está no meio deles, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor continue falando, Senhor Deus, da sua igreja, Pai. Recebe, Senhor Deus, os nossos louvores que fazemos a Ti, ó Pai, nesse dia. Recebe, ó Pai, as nossas orações que fazemos a Ti,
Colocamos diante de Ti, ó Pai, os enfermos. Colocamos diante de Ti, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão acamados. Colocamos diante de Ti, ó Deus, aqueles que estão precisando de um emprego, ó Pai. Colocamos diante de Ti, ó Pai, aqueles que estão afastados do Teu caminho, ó Deus. Nem por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito, ó Pai. Com o Teu Santo Espírito, ó Deus, visita neste momento, ó Deus, aqueles que têm conhecimento da Tua palavra, mas que se afastaram de Ti, ó Deus, por causa das situações da vida, por causa de decepções, de tristeza com a igreja, ó Pai. Traz de volta, Senhor Deus, esses corações. Entra, Senhor Deus, em suas vidas, transforma com o Teu Santo Espírito, moldando a uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Pai. Visita, ó Deus, os nossos filhos. Visita, ó Pai, os nossos parentes. Visita, ó Pai, aqueles nossos amigos, aqueles que nós conhecemos. Faça uma obra em suas vidas em nome de Jesus, ó Deus. Se não por nós, ó Deus, por outros. Se não por nós pregando a palavra do Senhor, que eles encontrem servos do Senhor dentro do ônibus. Que eles encontrem servos do Senhor na mídia. Que eles encontrem, ó Pai, servos do Senhor por onde eles quer que eles andem, ó Pai. Que ao ouvir uma música, que ao ouvir uma mensagem, que ao ouvir um versículo, ó Deus, a Tua palavra entre em seus corações e que eles sejam transformados para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Abençoa, Senhor Deus, em tudo que nós vamos fazer, ó Pai. Pois seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, nós queremos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. E logo mais à noite, ó Pai, nos junte novamente neste lugar, uma grande festa, Senhor Deus, de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a Bruna, a Esther, que vão se batizar, que elas possam, ó Pai, entender essa palavra, Senhor Deus, do novo nascimento, que foi o que aconteceu em seus corações a partir do momento em que reconheceram serem pecadoras e necessitarem de Jesus Cristo em suas vidas, ó Pai. E dessa forma, ó Deus, receberam o Espírito Santo da promessa. Aquele que nos mantém, aquele que nos dá força, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda, aquele que nos transforma dia após dia. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós e se fez pecado ali, ó Pai, por nós. O meu lugar Ele tomou, ó Deus, e cancelou ali o escrito de morte que me era por direito e rasgou Ele, cravando Ele ali, ó Pai, naquela cruz. Nós te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo. Nós te louvamos pela salvação. Nós só temos a Te adorar, nós só temos a Te render graças, ó Deus. E logo mais à noite nós estaremos aqui novamente reunidos com a Tua igreja. Que o Senhor continue, ó Pai, como sempre tem feito, estando presente no nosso lugar, pois nós, como igreja, Te damos toda a liberdade que, Senhor, Tu és, de fazer aquilo que o Senhor quiser fazer no nosso meio, ó Pai. Não deixaremos, ó Deus, que a religiosidade atrapalhe aquilo que o Senhor tem a fazer nos nossos corações. Nos abençoe a cada dia, nos leve a nossas casas na Tua santa presença. Logo mais à noite, continua nos guardando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos amados, e até a noite, uma grande festa que nós faremos ao nosso Deus. Amém.